Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá pessoal, mais um vídeo que trata sobre o público PCD. Eu resolvi fazer esse vídeo porque muitos amigos perguntam e também me mandam várias mensagens no seguinte sentido: por que ninguém faz nada pra gente? Por que ninguém entra com ação? Por que o judiciário não resolve isso de uma vez? Vamos tentar passar de maneira bem simples o que acontece. O Poder Judiciário, como eu sempre falo, é o único poder da República, que nós temos três: o Executivo, que executa as leis, o Legislativo, que faz as leis, e o Judiciário, que julga os casos conforme as leis. Então, cada poder é independente e tem suas funções típicas. O Poder Judiciário, como dito, é o único que pode julgar, saber se a lei está certa ou correta. Mas o Poder Judiciário, ele é um órgão que atua mediante provocação. Ou seja, há necessidade de se interpor uma ação judicial e submeter à apreciação do Poder Judiciário, aonde serão obedecidos vários princípios constitucionais, da ampla defesa, do contraditório, vai poder se fazer toda a prova que se quiser, desde que legalmente lícita, tudo que uma parte falar, o outro tem direito de contrapor, apresentar suas justificativas. Então se permite tudo no Poder Judiciário. Uma pessoa quer uma coisa de alguém e esse alguém vai ser acionado, entre aspas, o vídeo não é estritamente jurídico para quem possa entender. Então alguém quer alguma coisa de alguém. Esse alguém do qual você objetiva, algo será citado, será acionado e lhe vai dar a oportunidade para se defender. Então se forma o contraditório, a lide, o juiz fala agora de que jeito que você quer provar que você quer isso, de que jeito que você quer provar que você não quer isso. E será proferida a sentença. De maneira bem simples, hein, gente? Mas, como eu disse, é um órgão que atua mediante provocação. Quando existem alguns interesses em jogo, como é o do grupo do PCD, pode sim ser ajuizada uma ação coletiva, quero ter o nome de ação civil pública. Se não houver o ajuizamento dessa ação civil pública, as pessoas têm que entrar individualmente. O Poder Judiciário está de porta aberta 24 horas por dia para você ajuizar a ação que você bem entender, desde que comprove que seu direito tenha sido lesado. Se você não entrar, você ficará na expectativa de alguém que entre. Então, nessa ação civil pública e na expectativa de alguém entre com uma ação, desde que seja uma ação civil pública que você será beneficiado. Por quê? As ações, de maneira bem simples, o que interessa para o público PCD, elas possuem dois efeitos. Quando a ação é individual, ela tem o efeito interparte. O que significa isso? Ela somente beneficiará quem participou desse processo. Tem um dispositivo no Código de Processo Civil que fala: a sentença não beneficia e nem prejudica quem não participa da lide, daquela lide. Então, o que for decidido nessa ação individual, somente as partes que foram envolvidas no processo que serão beneficiadas ou prejudicadas. Agora, existe a possibilidade de uma ação civil pública ser ajuizada. Essa sim, ela tem um efeito chamado erga omnes. O que significa esse efeito erga omnes? Significa para todos, não só para as partes vinculadas. Beneficia todo o público, toda aquela classe que tiver naquela situação. Mas é uma ação mais restrita, não é qualquer pessoa que pode entrar. E lembrando, o efeito erga omnes é apenas do lado positivo. Se ela for procedente e for benéfica para aquela classe, mesmo que um não tenha ajuizado a ação, todos se beneficiarão. É o caso que nós temos duas ações civis públicas em andamento.
Uma ajuizada pelo Ministério Público, na qual foi deferida a liminar e suspendeu-se a cobrança do IPVA para todo o Estado de São Paulo, e a outra ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública, na qual se suspendeu a obrigatoriedade de se fazer o cadastro da pessoa com deficiência física perante o Cefaz. Fazer o cadastro? Não, renovar o cadastro. Nós temos uma terceira ação, mas essa é uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro perante o próprio Tribunal de Justiça, não no juízo comum. Só que essa ação civil pública, para ser ajuizada, ela tem alguns requisitos. Ela é uma questão de... Não é qualquer pessoa que pode entrar com essa ação. Uma ação tem que ter uma legitimidade, ou seja, quem é que pode propor essa ação? Senão todo mundo entraria com uma ação civil pública. Então ela é bem diminuta, as pessoas que podem ingressar com ela. Vamos ver quem são. A lei que regulamenta a ação civil pública é de número 7.347, de 24 de julho de 1985. E no seu artigo 5º fala: tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar. 1. O Ministério Público. 2. A Defensoria Pública. 3. A União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. 4. As autarquias, a empresa pública, fundação, sociedade de economia mista. 5. É aqui que é interessante para o público PCD. A associação que concomitantemente, ou seja, junto, possui esses requisitos. A. Esteja constituída há pelo menos 1 ano nos termos da lei civil. B. Inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, vocês viram a importância de vocês se unirem. E qual é essa importância? Para se formar uma associação. Aí sim fica mais fácil. Por que eu estou falando isso? Eu já tenho vídeo falando sobre a necessidade dessa associação no ano passado, quando começou essa discussão, essas modificações do Estado de São Paulo sobre o IPVA. Por que eu estou falando no ano passado? Porque vocês viram que a associação ela precisa estar constituída há pelo menos 1 ano. Se em outubro, ou novembro, ou dezembro tivesse um grupo formado essa associação, agora completaria 1 ano e no seu estatuto tivesse um desses requisitos. A defesa, por exemplo, esse grupo de determinadas pessoas, no caso o PCD, estaria legalmente constituído e teria sim a oportunidade de ajuizar uma ação civil pública para defender os seus direitos. Ah, mas é difícil fazer uma associação. Não é, gente. Reúne aí 5, 10, 15, 20 amigos e façam essa associação. Procurem um profissional. Vocês verificarão como é muito simples. Por quê? Ah, vai ter que ter uma mensalidade, um valor simbólico aí de R$20. Poxa, R$20. Se eu pagar por mês, num ano vai dar R$240. R$240 é menor do que qualquer honorário advocatício que você correr atrás de um advogado para pagar. E sem falar que é muito mais fácil o acesso. Como falei, nós temos 2 ações civis públicas em andamento, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Mas qual a viabilidade ou a possibilidade de vocês chegarem lá e baterem na porta do Ministério Público ou da Defensoria Pública e falar: eu quero falar exatamente sobre este assunto? É muito difícil. Sem falar que tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública existe uma carreira. Talvez o Ministério Público que tenha ajuizado a ação ou o defensor público não esteja mais naquela determinada comarca e já tenha ido para uma outra. Então fica muito mais difícil o acesso, sem falar que por disposições constitucionais e legais, eles possuem também outras atribuições que não darão prioridade máxima, darão prioridade sim, mas não prioridade máxima somente ao público PCD. Agora, uma associação, ela é específica para isso. Então, quando vocês terão o acesso a essa associação, serão associados, estarão lá batendo na porta dessa associação, conversando diretamente com o seu presidente, com o seu vice-presidente, com seus diretores, com o respectivo advogado. É muito mais fácil o acesso. Então, teriam sim, a partir de agora, a possibilidade de entrar com uma ação civil pública. A sentença sendo julgada procedente, todo o público se beneficiaria disso.
Eu acredito sim em união, em movimento, mas nesse tipo de movimento, nesse tipo de união, vocês não ficariam à mercê de qualquer favor a alguém. Pelo amor de Deus, faça isso, vamos nos reunir, pô, vai ter aquela situação, vamos fazer um movimento. Sim, essas coisas também são válidas, mas a efetividade talvez possa vir ou não. Agora, numa associação, é 100% garantido que vocês terão essa efetividade, vocês conseguirão o que vocês estão pretendendo. Por quê? Vocês constituíram esta associação, vocês fizeram essa associação nascer. E óbvio, é filho de vocês, entre aspas. E aí, vocês cuidarão, irá para frente, dependendo da movimentação de vocês. E lembrando, essa associação não cuidará tão somente a questão do IPVA ou isenção de veículo. Qualquer coisa que diga respeito ao público PCD, aquisição de remédios, aquisição de materiais específicos, cadeiras de roda, próteses, médicos. Então essa associação terá muitas outras funções de grande importância para o público. Se movimente nesse sentido, fica muito mais fácil. Essa associação terá pessoas específicas que cuidarão dos seus respectivos problemas. Então, quando vocês tiverem algo que não consigam resolver referente ao público PCD, basta ligar, direcionar a essa associação e apresentar o problema que vocês têm. Vocês verão como será muito mais fácil resolver. Por quê? As pessoas estarão preparadas para isso, somente trabalharão para isso. Então eu acredito sim muito na união. Então, como disse, se há um ano atrás o público o PCD tivesse movimentado e fundado uma associação, volto a falar, depende exclusivamente de vocês, de ninguém mais. Reúnam aí 10, 15, 20 amigos ou mais, milhares fica mais difícil, mas uma dezena, 2 dezenas de amigos já seria suficiente. Montem essa associação, se unam ao propósito, coloquem na diretoria pessoas que tenham o respectivo conhecimento e tudo melhorará para vocês. Inclusive agora, não precisariam discutir, se preocupar com o IPVA 2022, que está batendo a porta de vocês, e vocês terão que contratar um advogado para isso, ou pagar, ou esperar que algo aconteça. Resumindo, se não houver o ajustamento da ação civil pública que tenha feito erga omnes, o benefício que resultar lá se estenderá para todo o público PCD, haverá a ação individual, mas aí ela é ajuizada tão somente por um único público, por uma única pessoa, e o efeito será tão somente para as pessoas que participem no processo. Vocês têm condições de modificar isso e melhorar a vida de vocês. Basta querer e a união de propósito. Se esse vídeo for útil, por favor, compartilhe. Me sigam nas minhas redes sociais, se inscrevam no meu canal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.